E eu estava reparando aqui nos relatórios, e talvez você não saiba, mas Centro-Oeste, eu estava vendo aqui, Centro-Oeste e Sudeste tem mais de 100 mil crianças. E no Brasil nós temos 138 mil crianças nas células. A pastora Zanilda está aqui, não está? Eu conversei com ela aqui agora mesmo, a Zanilda. E nós temos, na região Centro-Oeste, na região Sudeste, que é a maior em termos absolutos de crianças de 0 a 18 anos, que é a contagem que é feita pelo IBGE, são mais de 22 milhões de crianças. No Nordeste, mais de 18 milhões de crianças. Mas sabe quantas crianças tem na nossa região Centro-Oeste? Mais de 4 milhões. Nós somos a menor região do Brasil em termos de população infantil, mas nós temos o maior número de crianças na célula. Porque realmente a palavra de Deus se cumpriu em nós. O menor virá a ser meu. Amém? Nós não planejamos, mas Deus planejou isso. E eu louvo a Deus porque esse trabalho já está em todos os estados brasileiros, onde nós temos igreja videira, nós temos também o ministério com crianças, as células com crianças, pastoras, líderes com crianças. E nesta conferência nós reunimos ali mais de 10 mil pessoas, de 10 a 12 mil pessoas. E você viu aqui pelo relatório, nós temos mais de 12 mil células de crianças. E há quase 20 anos, não são 20 anos completos, nós estamos em 2017, começamos no ano 2000, nós não tínhamos nenhuma célula de crianças. E, de fato, é o mover de Deus que está vindo sobre nós, como igreja, amém? O Senhor realmente tem nos levado a crescer, tanto como adultos, jovens e crianças, porque esse é o exército de Deus. Glória a Deus. Quero agradecer a presença dos irmãos, a participação de várias formas na conferência. Realmente fez toda a diferença e foi uma festa linda. Nós estivemos ali, até a televisão foi lá, por conta deles mesmo, nós não convidamos, e fizeram reportagem mostrando. E teve até uma repórter que me perguntou que se eu não achava que falar de exército para crianças não era um tema muito forte, porque nós estamos, na verdade, vivendo dias tão conturbados, e eu tive que responder. Falei, olha, na verdade, nós não estamos falando para crianças, mas sim para a liderança. E nós estamos aqui apenas declarando aquilo que a Bíblia já diz, que nós servimos a um Deus que se revela como o Senhor dos Exércitos. Amém? E essa, de fato, era o alvo, esse era o alvo daquela conferência. Levantarmos para declarar isso como um só corpo. Amém? Queria reforçar aqui o que o pastor falou, o pastor Naô. Quantos irmãos nós temos hoje aqui que são de outros estados do Brasil? Fiquem de pé. Muitos irmãos que estiveram na conferência, glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos ao nosso meio. Nós temos também irmãos aqui de outros países, Fiquem de pé, eu sei que tem as irmãs aqui da Inglaterra, a pastora Gabriela, glória a Deus. Os irmãos ainda estão aqui, sejam bem-vindos. Amém, glória a Jesus. Nós vamos compartilhar nesta manhã uma palavra que está no livro, e depois você pode ler também, a palavra está no boletim, você pode acompanhar. Vou pedir apenas para projetar aqui os versículos, os textos bíblicos que nós vamos ler, para que você possa compreender o que esse texto tem a ver conosco hoje como igreja. Então, eu quero ler um texto aqui, que está lá em 2 Samuel 21, 2 Samuel 21, de 15 a 22, que diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus. Ficando Davi muito fadigado, Isbi-Benode descendia dos gigantes, e o peso do bronze da sua lança
era de 300 siclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai feriu Asaf, que era descendente dos gigantes, e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu a Golias, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Esse texto aqui fala a respeito de um gigante que Davi não venceu. E esse é o tema da palavra que eu quero compartilhar nesta manhã. O gigante que Davi não venceu. Quando eu disse isso para uma das nossas líderes, ela comentou assim, falou: nossa, eu nem sabia que ele não tinha vencido um gigante. É porque normalmente nós sabemos que Davi venceu Golias, né? Às vezes esse texto da Bíblia é conhecido até por quem não é evangélico. E é citado até em livros, né, de corporativos, para usar como exemplo de liderança e de alguém que superou um desafio. Mas esse texto aqui é interessante porque relata um momento, um fato na vida de Davi, de um gigante que ele não conseguiu vencer. E o texto diz que Davi estava fadigado, ou seja, ele estava cansado. E que aquele gigante, que a Bíblia cita até o nome dele aqui, o nome desse gigante era Isbi-Benob. Então, diz que ele veio para cima de Davi. E o texto diz que ele estava cingido, ou seja, ele estava armado. E diz até que ele tinha uma nova armadura. Olha, para quê? Que interesse que nós temos em saber se ele tinha uma nova armadura? É porque a Bíblia faz questão de mostrar que a intenção daquele gigante era matar Davi. Talvez naquele dia ele saiu, pegou a sua armadura nova, sua arma, e disse: hoje eu vou matar Davi, o rei de Israel. Mas Davi, embora estava armado também, não conseguiu vencer. Mas a Bíblia diz que Abissai era sobrinho de Davi. Mas ele fazia parte também dos valentes de Davi. E a Bíblia diz então que Abissai veio e ele matou Davi. Matou o gigante, desculpa. Então aqui nós vemos a história de 2 gerações. A Bíblia está mostrando aqui um momento em que 2 gerações estão atuando. E esse texto aqui é um texto simbólico para nós. Porque na verdade Davi, ele treinou cada um daqueles valentes que lutavam com ele. Então Abissai, ele faz parte de uma outra geração de líderes, uma outra geração de valentes. Então essas 2 gerações aqui estão representadas por esses 2. Davi, que representa uma geração de líderes, que é a nossa geração, aquela geração que foi levantada por Deus, chamada por Deus, que está naquela posição em que Deus estabeleceu, e uma outra geração que está sendo treinada para matar gigantes, ou seja, para lidar com o mundo espiritual. Então, quando nós falamos de um exército que se levanta, nós estamos falando de uma igreja que tem consciência da guerra espiritual. Então, muitas pessoas, nós não podemos falar para o ímpio sobre guerra espiritual, não é verdade? Como eu citei aqui a pergunta de uma repórter, porque ela não entende a necessidade de um exército. É claro que nós não estamos falando do ponto de vista natural,
Mas se eu falasse também do ponto de vista espiritual, ela entenderia menos. Como que eu vou falar de guerra espiritual para uma pessoa que nem sabe que existe uma guerra espiritual? Agora, sabe algo importante, amados? Não interessa muito o que o ímpio sabe ou não a respeito da Bíblia. Mas interessa, sim, aquilo que nós, como povo de Deus, sabemos. Muitos irmãos, muitos crentes, irmãos que de fato nasceram de novo, né? Às vezes não entendem, não compreendem e não percebem a guerra espiritual. E às vezes se torna até indiferente a ela. Mas esta guerra, ela é real. Existe o inimigo, existe uma guerra sendo travada nas regiões celestes. Agora, nós não vivemos em função de guerrear. Como igreja, nós não estamos o tempo todo lembrando do nosso inimigo, falando do diabo, ou falando dessas coisas. Não, nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. O alvo de Deus em levantar Israel no passado era fazer o seu nome conhecido às nações. Sabe? E esse alvo não mudou. É o mesmo propósito hoje. Deus quer ser conhecido nos nossos dias através da igreja. Mas nós não podemos ignorar que existe uma guerra espiritual sendo travada. Então, esses gigantes que a Bíblia relata aqui em 2 Samuel 21, eles representam espíritos malignos. Quando a Bíblia fala e relata ali, nos primeiros livros da Bíblia, a respeito da conquista do povo de Israel, que foi para Canaã, então ali com Moisés, depois com Josué. Então, na verdade, todos aqueles povos ali que habitavam em Canaã, eles representam demônios. Eram povos que tinham práticas pagãs e que Deus queria realmente destituir, porque haviam demônios, potestades que agiam ali. Então, eles entraram naquela terra para lutar com aquele povo e desapossá-los. E nesse tempo aqui, nesse contexto de Davi, quais eram os maiores inimigos de Israel? Os filisteus. Não sei se você se lembra, quando Davi vai enfrentar Golias, ele fala: quem é esse filisteu que resolveu afrontar o exército do Deus vivo? Esses dias eu gastei muito a minha voz, então eu vou ter que tomar bastante água. Mas esses filisteus aqui, como o texto diz, fizeram os filisteus guerra contra Davi? Volta lá no texto, por favor, 2 Samuel 21, 15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Não era uma guerra pessoal. Não era uma guerra de Davi. Era uma guerra de Israel. Portanto, quando nós falamos da necessidade de ter um exército que se levanta em favor dessa nova geração de crianças, e eu incluo aqui também adolescentes, nós estamos falando da igreja. Então, os nossos inimigos, eles não vêm contra mim ou contra os líderes de crianças. Eles vêm contra a igreja. Da mesma maneira que os filisteus, eles não foram contra Davi, eles foram contra Israel. Então, essas duas gerações aqui são duas gerações que hoje estão também entre nós, que é a geração de adultos e a próxima geração. Então, nós, como representantes da geração de Davi, somos chamados por Deus para treinar Abissai, ou seja, para treinar os mais novos, para treinar os valentes, aqueles que virão e que também terão que enfrentar gigantes, que são espíritos malignos. E eu queria compartilhar aqui 5 aspectos que estão nesse texto e que se aplicam a nós hoje, para que você possa alargar mais a sua compreensão daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Não é à toa, amados, não é por acaso que hoje nós estamos aqui celebrando 148 mil crianças nas células, no mundo todo. Porque uma outra pergunta que uma outra repórter fez, ela falou: o que vocês têm nessas reuniões que atraem as crianças? Eu falei: good question. Falei: bem,
Se eu falasse para ela que é a presença de Deus também, ela não iria entender. Se eu falasse para ela que era uma apostila de 30 centímetros, igual eu mostrei aqui para os irmãos, ela falou, mas só? Então, assim, é difícil explicar. Mas eu creio que essas crianças têm sede de Deus. Elas querem Jesus. Por isso que nós precisamos investir e levar Jesus a elas. Mas qual que é o primeiro aspecto aqui que nós observamos nesse texto de 2 Samuel 21? Cada geração tem o seu gigante. Fala, cada geração tem o seu gigante. O que significa isso? É que em cada geração existe um tipo de guerra espiritual diferente. Cada geração surgem inimigos distintos, espíritos malignos que resistem à ação de Deus. Então, nós vemos, por exemplo, aqui nesse texto, em que naquela época, qual era o nome do gigante, né, que aquela geração de Davi enfrentava? Golias. Então, Golias era o campeão, Golias era o maioral. Então, o exército dos filisteus mandou o melhor que eles tinham. E Davi o derrotou. Então, Golias também, ele representa ali uma geração de espíritos malignos que estava atuando ali para intimidar o povo de Israel, para impedir que eles cumprissem o propósito de Deus. Agora, ele não era o único gigante, haviam outros. Então, Davi precisava treinar mais valentes. Porque o que você acha que aconteceu depois que o gigante caiu? Depois que Golias caiu. E olha, Golias não caiu pela mão de um guerreiro. Não foi o rei Saul que foi lá e derrotou. Não foi o campeão do exército de Israel que enfrentou Golias. Foi um rapaz. E nem armado ele estava. Foi com pedra. Você tem noção do tanto que foi ridículo? Do tanto que ele foi ridicularizado? O exército dos filisteus? Agora, o que você acha que isso provocou neles? A ira. Desejo de vingança. Então, eu imagino que todos os gigantes lá da terra dos filisteus falaram, agora nós vamos tirar isso a limpo. Então, é claro que eles se levantaram com fúria contra Israel. Não do dia para a noite, mas durante o reinado de Davi. Por isso que a Bíblia sempre relata momentos em que Davi sai com seus valentes para lutar com esses gigantes. Agora, quando Davi percebeu isso e assumiu o trono, né, de Israel, é claro que ele já tinha um exército. Mas ele também percebeu da parte de Deus, ou seja, Davi teve discernimento de uma guerra que era real. Eram inimigos de carne e osso. Mas o que ele fez? Ele ficava orando? Ficava no palácio orando, fazendo apenas campanha de 21 dias de oração? É claro que isso é importante. Não, ele foi prático. Ele começou a treinar valentes. E a palavra de Deus fala que ele treinou, não foi meia dúzia. Ele treinou um exército de valente. Por quê? Porque havia gigantes naquela geração que precisavam ser vencidos. Agora, como eu disse para vocês, cada geração tem o seu gigante. É claro que eu não estou me referindo aqui a um apenas, uma ação maligna, mas um tipo de ação maligna, um tipo de guerra específica. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Nos anos 80, falava-se muito a respeito de Guerra Fria. Nem vou pedir para levantar a mão aqui quem é dessa época, né? Mas a Guerra Fria que existia ali não era uma guerra em que se soltava bombas, mas era aquela inimizade, aquela coisa que estava assim por um fio, né? E basicamente ali os dois países representados, que representavam esses dois lados, eram Estados Unidos e a Rússia. Mas em 1989, então é feito um acordo de paz, eles assinaram um acordo de paz e encerrou aquele tempo ali de Guerra Fria. Então você conhece a história que fala a respeito da queda do Muro de Berlim. Mas olha, depois daquele tempo surgiu outro tipo de guerra. Agora no início dos anos 2000, nós estamos vivendo a guerra do terrorismo, que é muito diferente daquele tipo de guerra. Por quê?
Porque os terroristas, eles não mostram a sua cara. Você já viu quando vai falar a respeito de um atentado terrorista, eles sempre terminam, às vezes, falando assim: ninguém ainda assumiu a responsabilidade por esse atentado. Ou então, quando eles sabem, aí eles mencionam quem foram as pessoas que fizeram, né, provocar aquele ato terrorista. Então, nem sempre ele vai mostrar a cara. Agora, eu acho que isso aqui se assemelha muito à nossa guerra espiritual, porque nem sempre o diabo mostra a cara. Nem sempre ele aparece. Nem sempre você sabe realmente contra o que você está guerreando. Então, nós precisamos de quê? Discernimento espiritual. Amados, nesses dias, como igreja, nós precisamos de discernimento espiritual para discernir e para perceber como que o diabo está agindo para nos deter como igreja. E eu posso garantir para você que o inferno está agindo para atingir as crianças, como nunca antes. Porque o alvo do inferno são as crianças dessa geração. Porque o diabo sabe, se ele conseguir anular as crianças, ele vai conseguir anular a próxima geração. Porque as crianças é um alvo vulnerável, é ou não é? Sim. Eu achei interessante uma vez, mostrando uma reportagem, como que as crianças são tão vulneráveis. E isso foi feito nos Estados Unidos, onde os pais são muito cuidadosos, né, em relação a essa coisa de guardar o filho. Você não pode nem tocar numa criança, mesmo na escola. E eles fizeram uma reportagem perguntando à mãe, né, e o pai, se o repórter falava, se eu chegar lá e oferecer algo para ele, você acha que o seu filho vai vir comigo? E as mães falavam, não, de maneira alguma, tenho certeza que não. Porque normalmente nós não falamos. Falou, olha, se aparecer algum estranho, você não vai com ele. E é interessante, porque nessa reportagem, todas as crianças que o repórter abordou, às vezes com um cachorrinho. Chegava assim, e a criança achava bonitinho o cachorrinho, e aí o repórter falava assim, eu tenho outros, você quer ver? Aí a criança falava sim, e a criança ia com ele. E os pais ficavam, oh, porque os pais achavam que aquela criança estava muito bem orientada. Isso mostra o tanto que as crianças são vulneráveis. Então nós precisamos ensinar. Esses dias eu estava ensinando a minha netinha, né, que ela tem 3 anos. E ela correu um dia no restaurante e eu não vi. E aí depois eu fui ensinar para ela que é perigoso. Que às vezes vem uma pessoa estranha. E aí, como que ela vai fazer? Aí eu falei, se vier um estranho, você corre. Aí ela falou, mas para que lado? Eu falei, se ele vier de cá, você corre para lá. E grita também. Sai gritando. Ah! Porque é uma forma de você ensinar a criança a se defender. Agora, vamos ver no nosso contexto como igreja. Se existe uma guerra, se existem gigantes, se existem espíritos malignos que estão atuando na infância, na adolescência, aonde está o exército de Deus? Porque as crianças não sabem lutar. Então, por isso nós precisamos nos levantar. Até que Abissai, essa próxima geração, seja treinada, a geração de Davi tem que se levantar. Porque é assim que a Bíblia mostra. Deus levantou primeiro Davi. Então, é muito importante que nós tenhamos esse discernimento espiritual. Para entender que esses inimigos, eles existem. E existe um propósito, que é neutralizar as forças da igreja. Sabe, no início do nosso ministério com crianças, nós enfrentamos gigantes que nós não conhecíamos. E eu gosto de dar nome a eles. Porque eu acredito que era o gigante da cegueira espiritual. Porque havia uma mentalidade errada na igreja em relação às crianças. E nós tivemos que vencer isso. Porque nem mesmo eu, ou as pastoras, os líderes que trabalhavam comigo há anos atrás, nós também não enxergávamos. Quantas vezes eu fui orar e perguntar ao Senhor, mas
qual a importância de trabalhar com crianças, porque eu não enxergava, eu não via. Ninguém falou a respeito disso para mim no seminário que eu fiz. Eu não tive um discipulado onde alguém me mostrou na Bíblia e me deu uma palavra ou algo que pudesse me despertar. Então, eu tive que orar. Nós tivemos que, aquela primeira equipe, teve que orar, que buscar ao Senhor o discernimento, porque aí os nossos olhos começaram a abrir para enxergar as crianças. E aí, uma vez que nós enxergamos que elas eram amadas de Deus, que Deus queria que essas crianças tivessem uma experiência de novo nascimento, aí nós começamos a enxergar os gigantes, os espíritos malignos que atuavam nessas crianças. E à medida que eu fui fazendo os encontros com crianças também, amados, eu fui ficando chocada com a realidade, com o número de crianças com problemas, com o número de crianças abusadas sexualmente e outras coisas mais. Eu me lembro de um encontro que nós fizemos um apelo, hoje não fazemos mais esse tipo de apelo, e aprendemos a fazer de uma outra maneira. Mas eu lembro que eu estava à frente do encontro e eu falei a respeito do abuso sexual, e nós queríamos orar com as crianças. Eram mais ou menos umas 100, 110 crianças. E naquele encontro vieram para frente mais de 30, umas 35 crianças. Aí eu pensei, elas não entenderam. E aí eu expliquei de novo, de uma maneira bem simples, né, como que acontecia aquele abuso sexual, o toque e tal, para que elas pudessem entender sobre o que nós íamos orar. Todas permaneceram, porque eu entendi que todas tinham sido abusadas. Num grupo de 100, 35 crianças, é muito grande a proporção. Cada vez eu ia ficando chocada e eu comecei a perceber, então, como que o diabo estava atuando nessa geração. Muito importante nós identificarmos os gigantes da nossa geração. Porque se nós não identificarmos, nós não podemos ir contra eles. Sabe que hoje no Brasil existe cerca de 60 milhões de crianças de 0 a 18 anos. São 59 milhões, quase 60 milhões. É muita gente. Porque nós somos um país de 200 milhões. Então, nós temos muitos problemas na infância. Sabe, um dos problemas que aparece ali nas estatísticas mais altas? Violência física, violência sexual e homicídio. O Brasil é conhecido como o 4º país em homicídio de crianças e juvenis. Não sei se você sabe. Então, só no ano de 1990 a 2014, o número de homicídios entre crianças e adolescentes até 19 anos saiu de 5 mil para 11 mil ao ano. Quer dizer, nós dobramos, mais do que dobrou. Então, a proporção está crescendo dessas 60 milhões de crianças. O segundo tipo de agressão mais comum de crianças de 0 a 9 anos é violência sexual. Olha que coisa horrível. É muito triste. E é muito ruim. E aí você fala, mas os pais os familiares é que precisam abrir os olhos. Mas nessa proporção de abuso sexual, mais de 60% ocorre dentro de casa. Com família. Por pai, padrasto ou alguém da família. Então você percebe como que é uma geração que está vulnerável. Existem realmente gigantes, espíritos atuando, porque o diabo está interessado em neutralizar essa geração. E nós precisamos ter essa clareza. Nós precisamos aprender a guerrear essa guerra. E nós precisamos ter mais consistência espiritual. Se quando nós começamos o nosso trabalho, nós não tínhamos uma visão clara, hoje nós temos. Se nós não tínhamos líderes treinados, hoje nós temos. Se nós não tínhamos um referencial para nos servir de parâmetro, hoje Deus já nos fez um referencial até para outras pessoas. Naquela época nós tínhamos apenas uma palavra de Deus, e nessa palavra nós nos firmamos. Nós nos apegamos a ela.
E nós cremos que Deus iria levantar uma geração de profetas, uma geração de intercessores através dessas crianças. E nós perseguimos essa palavra. E por isso que nós vencemos aqueles gigantes. O gigante da inexperiência, da cegueira espiritual. E nós perseveramos. Agora hoje nós temos outros gigantes diante de nós. Porque hoje nós precisamos avançar também. Nós precisamos ir além. Hoje nós já estamos indo para outras cidades, outros lugares. Nós já temos frutos, como você viu aqui. Mas ainda não terminamos o nosso trabalho. Então nós vemos aqui um outro ponto importante nesse aspecto aqui, que é cada geração tem os seus valentes. Primeiro, cada geração tem o seu gigante, mas cada geração tem os seus valentes. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Cada geração tem o seu gigante, mas cada geração tem os seus valentes. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que trabalha antecipadamente. Então Deus sabe, Deus vê lá na frente. Por isso que a palavra de Deus fala que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, não é isso? Os olhos do Senhor, eles enxergam além de nós. O que significa isso? Significa que Deus está enxergando a geração lá na frente. Muitas vezes nós estamos enxergando aqui, é só a multiplicação da célula, no final do ano, de 2017. Então, às vezes, você está enxergando aí na vida dos seus filhos, é só o vestibular que ele vai fazer daqui uns anos, ou a escola que ele vai estudar o ano que vem. Mas Deus está enxergando muito, muito além. E Deus está vendo que algo precisa ser feito. Então, os nossos filhos, até 12 anos, e também adolescentes, que até 18 anos é contado ali nessas estatísticas, eles não estão seguros dentro da igreja, irmãos. Você acha que seu filho vai viver sozinho nesse mundo? Ele vai viver na escola, na faculdade, no emprego? Não. Então, nós precisamos, não é apenas alertar, nós precisamos ensinar a usar a espada, a palavra de Deus. A palavra precisa entrar hoje nessa geração de crianças, para que eles saibam, para que eles tenham uma mente de vencedor, para que eles saibam que Deus os ama, que eles são amados, que eles têm valor, que Deus tem um plano para eles. Se nós deixarmos para falar isso para eles, quando eles tiverem 15 anos, eu penso que para alguns vai ser muito difícil. E para outros que estão dentro dessa estatística aqui, eles já terão morrido. Porque esse índice de homicídio aqui é para o Brasil inteiro. Então você percebe o que está diante de nós? Então, cada geração tem os seus valentes. Deus levantou Davi. Deus levantou depois os valentes de Davi. E se sabe que o reinado de Davi foi o tempo em que a expansão do território de Israel aconteceu de uma maneira poderosa. Então antes era um tamanho. Saul reinava sobre um tamanho pequeno do território. Mas quando Davi assumiu o reinado, subiu ao trono, o território de Israel expandiu. E eles conquistaram muitas terras. Por quê? Porque ele tinha um exército. Um exército. E eu creio que é isso que Deus está fazendo conosco nesses dias como igreja. Deus quer nos levar e está nos levando para muitos lugares. Ouvimos aqui o testemunho do pastor que está indo para a Índia. Na hora que ele falou 500 milhões, sabe quando você dá assim aquela... Comecei a contar aqui na minha mente, falei, nossa, milhões de crianças. Imagina. Agora, pensa o inverso. 500 milhões de pessoas indo para o inferno. Porque a Índia ainda não tem muitas igrejas. Tem igrejas, tem missionários, mas ainda não são muitos. Eles ainda não estão experimentando realmente o mover de Deus, não é verdade? Ainda não se ouve falar de tantas conversões. Então, significa que existem milhões indo para o inferno. Amados, nós somos os valentes dessa geração. Amém? E o Senhor tem nos chamado para treinar a próxima geração, para que eles possam também
se levantar nesse mesmo espírito, para que eles possam ganhar a geração deles. Mas não deixa para fazer isso na adolescência, não. Não deixa para procurar uma célula para o seu filho na adolescência, não. Leva ele para uma célula de crianças hoje. Quando seu filho acordar domingo de manhã e falar que está com preguiça, que ele não quer ir para o domingo 15, porque ele não gosta da sala, entendeu? O que você vai falar? Tá bom, meu filho, fica aí. Fala, não, levanta agora, porque você vai comigo para o culto. E eu estou falando o testemunho aqui de uma filha, cuja mãe fez isso durante vários anos. E minha mãe tinha 7 filhos. Ela teve 8, mas na minha infância eram 7 filhos. E os 7 iam para o culto. E não era uma vez por semana não, irmãos. Cidade interior? Quem aqui converteu na cidade interior, numa igreja do interior? Tem muitos irmãos aqui. Então, era 4, 5 cultos por semana. E domingo tinha escola dominical e tinha à noite também. Nós tínhamos que ir. Era um banco só para nós. E não tinha aquele negócio de menino correndo e saindo, não. Minha mãe punha os 7, ela ficava sentada na ponta e cruzava as pernas. Quando ela cruzava as pernas, nós já sabíamos, ninguém passa. E eu era a mais nova, eu era a 6ª, sou a 6ª filha. Então, eu aprendia com os mais velhos. Com os mais velhos, eu sabia. Porque ela foi nos dando, né, uma direção. Mas aquilo ali foi importante para nós, porque eu cresci valorizando a igreja. Eu cresci sabendo que a igreja era o meu lugar. Eu cresci sabendo que o povo crente era a minha família. Então, quando alguém falava de crente para mim, eu já me levantava e falei, não fala não. Por quê? Porque era o meu povo. De onde eu adquiri essa identidade? Dela. Então, eu cresci com essa identidade de valente. Então, faça isso com seu filho. Traga ele, querendo ou não, dormindo ou não. Põe ele lá na sala. Fala, aqui é o seu lugar e é aqui que você vai ficar. Porque você está formando uma geração de valentes. E valente, soldado, não faz o que ele quer. Ele precisa ser treinado. Se nós não conseguimos treinar uma criança de 5 anos, você vai conseguir treinar um adulto de 25? De 35? Então, nós precisamos entender que cada geração tem, sim, os seus valentes. Deixa eu falar algo para você que talvez você não saiba. Eu estava ouvindo, esse assunto tem vindo muito à tona, ultimamente, a respeito de legalização de aborto, ideologia de gênero, coisas que têm sido ensinadas nas escolas e nas creches, materiais. Então, isso nos últimos anos a gente tem falado muito. Porque até o ímpio está assustado. Não é só a igreja, não. Até o ímpio está assustado com o nome educação sexual nas escolas, daquilo que está sendo feito no Brasil. Mas eu estava ouvindo um profissional falando, e ele me contando o seguinte, que em 1995, a ONU reuniu e eles tomaram uma decisão de levar a ideologia de gênero. Sabe o que é a ideologia de gênero? É esse ensino de que ninguém nasce com a sua sexualidade definida. Então, você pode escolher depois ser homem ou mulher. Então, enquanto eles estão ensinando isso para adulto, você nem importa muito, né? Porque, assim, por mais que seja chocante, mas o adulto, ele sabe analisar melhor. Mas eles estão ensinando para a criança. A criança, ela não tem uma capacidade de discernir. Ela vai receber, seja algo bom ou ruim. Então, a ONU, que é um órgão internacional, ela tomou essa decisão e enviou isso para os países, para que a partir de 2000, do ano 2000, começasse nas escolas públicas esse ensino. E começou no ano 2000 esse ensino. Quando ele falou isso, eu fiquei pensando, uau, nosso Ministério com Crianças começou no ano 2000. Deus poderia ter feito antes, e eu penso que ele já estava fazendo. Mas tem um propósito nisso. E outra coisa interessante que esse irmão me disse, que o ano em que eles iam, de fato, fazer assim, de uma maneira que eles estavam fazendo ainda de uma maneira camuflada. Entendeu? Muitos pais nem sabiam o que estava sendo ensinado nas escolas. Mas no ano de 2015, era algo para ser explosivo. Na mídia, nos filmes. Você está vendo aí uma série de reportagens na televisão, fantástico, falando sobre isso? Agora todo mundo está ouvindo falar, porque foi algo planejado. Planejado. Porque existe o interesse do inferno em preparar
a geração do anticristo. Eu estou falando para você que você entenda que existe de fato uma guerra sim. E esses canhões estão voltados para as mentes dos nossos filhos, para as crianças. Agora eu creio que Deus está levantando sim os nossos valentes. Deus está levantando crianças nas células. Deus está levantando crianças que estão se convertendo a Jesus. Deus está levantando crianças que estão aprendendo a orar. Esse CD que nós gravamos da oração, não foi apenas um CD sobre oração, mas foi um CD com oração. Todas as pessoas envolvidas oraram. As crianças oraram. Se você esteve lá, você viu as crianças, elas cantavam, mas elas ministravam ao Senhor. Havia um ambiente, um espírito de adoração, de fome pelo Senhor. Por quê? Porque algo está sendo transferido para eles. O que está sendo transferido? O coração de Davi. Sabe, Davi transferiu para aqueles valentes, não foi apenas a habilidade, sabe, de derrubar gigantes. Ele transferiu um coração, uma fome por Deus, sabe, um coração sensível, para poder glorificar o nome do Senhor. Quando aqueles valentes saíam para enfrentar aqueles gigantes, eles não iam ali para a sua própria glória, eles iam ali por causa de Israel. Porque eles sabiam que Deus tinha um plano para Israel. O texto mostra aqui que aqueles valentes ali, depois desse fato aqui, que Davi ficou cansado e não conseguiu vencer o gigante, que eles falaram então para ele: nunca mais você vai sair à guerra, para que não se apague a luz de Israel. Porque eles reconheciam que Davi era um homem escolhido por Deus. Sabe, era uma geração que estava vindo ali com o mesmo espírito. E é disso que eu estou falando. De nós passarmos e transferirmos para as crianças esse espírito, essa paixão por Jesus, essa fome pela glória de Deus, pela presença do Senhor. O terceiro aspecto aqui, uma geração estabelece o padrão para a próxima geração. Fala isso. Uma geração estabelece o padrão para a próxima geração. Isso nos fala de um modelo, de um referencial para reproduzir outros. E sabe que depois que Davi matou Golias, esse aqui se tornou o padrão para entrar na equipe de Davi. Qual era? Matar gigantes. Esse é o padrão. Quer fazer parte da minha equipe? Tem que matar um gigante. Simples. Então, todo mundo queria fazer parte da equipe de Davi. O que ia acontecer? Ia morrer muito gigante. Então, quando nós trabalhamos com as crianças, nós não estamos mais no tempo de trabalhar com padrões baixos. Nós temos que falar para as crianças a verdade. Eu não estou dizendo que nós vamos falar para elas coisas que elas não podem fazer, como, por exemplo, liderar células. As nossas crianças não lideram células. As nossas crianças não são discipuladoras. Mas as nossas crianças oram. Elas podem orar. Elas podem curar enfermos. Elas podem expulsar demônios. Amém? Porque a Bíblia diz que estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão em línguas, e as crianças estão entre aqueles que creem. Por isso nós fizemos uma música no CD que fala: eu posso orar com os enfermos, e você? Eu posso expulsar demônios, e você? Muito bem. Porque nós estamos ensinando para eles, nós estamos treinando os nossos valentes. Olha aqui, a hora que apareceu um endemoniado na sua célula, não vai chamar seu pai e sua mãe, não. Nem o líder de adulto. Você é alguém nascido de Deus. Você tem Jesus no seu coração. Então agora eu vou te ensinar uma coisa. Fala para ele com autoridade. Sai dele em nome de Jesus. Aí você fala, vocês ensinam isso para as crianças? São os nossos valentes. Um dia um irmão veio, depois do culto aqui, pastor, eu tenho que te contar um testemunho. Líder de célula de adulto. Ele falou, apareceu um irmão lá, visitante, e ficou possesso, no meio da célula. A célula de adulto. E aí, naquela correria, né, assim, porque ele começou a gritar e tal, e ele correu. Saiu correndo, gritando.
Só que ele passou na varanda da casa e lá tinha uma cela de crianças. Coitado. Como se diz, saiu do fogo, caiu na brasa, né? E as crianças, quando viram, elas levantaram e expulsaram o demônio. Na hora que o líder de adultos chegou, ele já estava liberto. Eu falei, esses são os nossos valentes. Ensinar a derrubar gigantes. Sabe por que o diabo não quer que a igreja invista em crianças? Porque o diabo tem medo delas. O diabo tem medo das crianças. E ele sabe que quando as crianças começarem a orar, quando elas começarem a falar no nome de Jesus, coisas grandes vão acontecer. Lá no Salmo 8, versículo 2, diz assim: da boca de pequeninos e de crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Não é qualquer louvor, não. É o perfeito louvor. Para fazer emudecer o inimigo. Uau! Uau! O louvor da boca das crianças vai fazer calar o inferno. Sabe, nesses dias o Senhor está nos levantando para dizer isso. Nós vamos com a nossa geração e nós vamos levar a geração dos nossos filhos como valentes. Por isso que nós precisamos ter padrões altos para o ministério com crianças, irmãos, para estabelecer líderes. Há muito tempo atrás, esses apelos eram feitos na igreja. Eu não sei de onde você veio, mas eu me lembro da igreja onde eu vim. Então fazia-se apelos assim: quem quer trabalhar com crianças? Levanta a mão. Aí você tem noção de quantas mãos levantavam, né? Eu me lembro uma situação nessa cidade interior que eu morava, e eu tinha batizei com 12 anos, e aí naquela época a minha tia era pastora, e ela fez esse apelo. Então ela falou: quem aqui quer trabalhar com crianças? Ninguém levantou a mão. E aí ela falou de novo: não, nós estamos precisando de alguém. Explicou: quem aqui? Ela fez 3 vezes. Ninguém levantou a mão, eu levantei a minha. E meus irmãos olharam para mim e falavam: abaixa essa mão, abaixa essa mão. E aí depois que eu levantei já não tinha mais jeito. Ela falou: então a Marcinha, eles me chamavam de Marcinha, a Marcinha vai liderar as crianças. Depois que eu fiz aquilo é que a ficha caiu. Aí eu pensei assim: nossa, o que eu vou fazer mesmo? Eu não tinha a mínima noção do que eu ia fazer. Eu já tinha uns 13 anos. Eu lembro que eu peguei umas figuras da Bíblia, né? Eles me mandaram para uma sala e eu fui. Tudo que mandava eu fazer, eu fazia. Cheguei lá e fui contar as histórias da Bíblia que eu sabia. Porque eu não fui treinada. Mas eu estava mais ou menos igual Davi. Vai para o campo de batalha. Eu fui. Respondi. Mas assim, eu estou falando algo para você de algo que ainda existe. As crianças, os adolescentes, eles estão abertos para serem usados por Jesus. Nós precisamos ter o cuidado, precisamos ter bom senso, mas também não podemos subestimá-las. Não subestime o diabo. Se ele tiver oportunidade, ele vai agir, ele vai atacar. Se ele puder, ele já vai gerar na geração dos nossos filhos essa mentalidade errada, de que a igreja é um lugar ruim, de que Jesus não ama. Certa vez um filho perguntou para o pai, falou: pai, qual que é o tubarão mais perigoso que existe? E o pai falou para ele assim: meu filho, é o que estiver mais perto. Ou seja, se estiver perto, corre. E o diabo, a Bíblia fala que ele anda ao derredor. Ele fica olhando, fica tentando. Então é claro que esse número alto de abusos sexuais que existe, tantas coisas no meio, na infância, é porque ele está ao derredor. A hora que ele tem uma oportunidade, ele vai fazer. Mas sabe, não é só isso que são os perigos. Perigos na mente, no coração. Quantas crianças crescem na igreja, mas tem um coração frio para Jesus? Por quê? Porque ninguém ensinou ele a orar. Ninguém ensinou ele a adorar. Ninguém teve a disponibilidade de jejuar para que criança nasça de novo. Você acha que é fácil pregar para criança? Não é. É simples, mas não é fácil. Então, nós precisamos fazer o que precisa ser feito.
Aquilo que fazemos com os adultos e jovens, estamos ensinando e fazendo com as crianças de uma maneira adaptada. Nós estamos passando para eles um padrão. Qual é o padrão? Padrão de ser discípulo de Jesus. Então, qual é o padrão para ser um líder de crianças? Tem que ser discípulo de Jesus. É discípulo? Se for discípulo de Jesus, você pode ir trabalhar com crianças. Por quê? Porque o nosso alvo é fazer das crianças discípulo de Jesus. Só pode cumprir esse propósito quem tem o DNA. Tem o DNA de discípulo? Se não tem, não vai fazer. Como é que você vai dar algo que você não tem? Então, nós precisamos de um padrão. Davi estabeleceu um padrão, matar gigantes. Jesus estabeleceu um padrão. Quando Jesus enviou os discípulos, ele deu para eles o padrão. Vai agora, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Por quê? Porque eles viram Jesus fazer, e Jesus mandou eles fazerem o mesmo. Então hoje o nosso padrão qual que é? O padrão de Jesus. Talvez você fale, mas é um padrão alto, mas é o padrão da Bíblia. Então, se o padrão para ser discípulo de Jesus é curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, então esse é o padrão que nós vamos passar para as crianças. Não é que nós vamos falar que elas precisam fazer isso, mas elas precisam ver o que nós fazemos e dizer para elas, vocês vão fazer também. Vocês vão fazer também. Elas não vão cumprir essa visão 100%, mas elas vão crescer vendo, elas vão crescer crendo, e elas vão crescer sonhando com ela. Amém? E é isso que nós estamos fazendo nesses dias. Nós estamos passando isso para elas. Olha, amados, para lidar com o mundo espiritual, nós precisamos ter líderes com qualidade. Por isso que nós não podemos ter um ministério com crianças sem padrão. O que precisa para ser líder com criança? O mesmo que precisa para ser líder com adulto. É o mesmo critério. São as mesmas credenciais. Por quê? Porque nós estamos lidando com o inferno. Nós não estamos trabalhando com crianças. Então precisa saber. Isso nos fala de padrão. Quando nós começamos o trabalho com crianças, esse ministério, né, Radicais Kids, não existia ainda um padrão realmente para a gente olhar como referencial. Até que nós buscamos, mas não tinha. A gente não ouvia falar nem de células de crianças. Deixa eu te falar o que Deus fez nesses anos. Deus estabeleceu, Deus mudou o paradigma. Deus estabeleceu um padrão novo para o trabalho com crianças. Sabe qual é? O padrão dos milhares. O negócio agora é quantas 1000 células você tem de crianças. Amém? Eu tenho declarado isso. Quantos prédios nós tivermos em Goiânia? Em todos nós teremos 1000 células de crianças. Porque Deus nos deu um aqui. Nós derrubamos um gigante aqui, quando nós éramos só esse prédio. Agora nós vamos derrubar todos os gigantes dessa cidade. Porque nós vamos treinar essa geração de Abissai. E é eles que vão matar os gigantes. E nós vamos ter também mais de 1000 células em todas as capitais do Brasil. Por quê? Porque se Deus deu para Goiânia, Ele dará para as outras também. Porque é um padrão novo. Padrão dos milhares. Um padrão que foi Deus que colocou. Não fomos nós que colocamos. Não é um padrão de homens. Não é algo que se consegue na força humana. É algo que se consegue no poder de Deus. Quarta coisa, os valentes são reconhecidos pela sua filiação. Fala, os valentes são reconhecidos pela sua filiação. Eu não sei se você percebeu, mas quando nós lemos aquele texto ali de Samuel, lá na hora que vai descrever os gigantes e os valentes, tem uma diferença. Se você não percebeu, eu vou te contar qual é. Quando a Bíblia vai descrever os gigantes, ela fala da aparência deles. Tinha uma lança, tinha uma armadura, tinha 6 dedos na mão e no pé. Mas quando a Bíblia vai descrever os valentes, ela fala da sua filiação. Abissai, filho de Zeruia. Jonatas, filho de Simei. Por quê? Porque não importa a sua aparência, importa quem é o seu pai.
para derrubar gigantes, importa de onde nós viemos. Se nós já estamos hoje numa posição de filhos de Deus. Sabe que nascer de novo é isso. Ser salvo é ser tirado de uma posição e ser colocado em outra posição. Quando uma criança recebe Jesus na sua vida, esse milagre da salvação acontece com ela. Acontece com o adolescente, acontece com o jovem, acontece com o homem, acontece com a mulher. É transferido para uma nova posição. E uma vez que nós estamos nesta posição, nós estamos em Cristo. Então nós estamos em Cristo. Agora importa o seguinte, no nome de quem você está vindo? No nome de Jesus. Uma vez, no Velho Testamento, relata um momento em que alguém foi tentar expulsar um demônio, porque viu Paulo fazendo aquilo e achou demais. Falou, nossa, eu quero fazer também. E o endemoniado virou para ele e falou assim, peraí, eu conheço quem é Paulo e conheço quem é Jesus, mas quem é você? Por quê? Tinha aparência, mas não tinha paternidade, não tinha unção. Ele não era alguém realmente que tinha autoridade espiritual. Então, quando nós estamos falando aqui de ser reconhecido por sua filiação, nós estamos falando quem são seus pais na fé. Quem que te gerou? Quem que te ensinou a usar essa espada? Quem te ensinou a liberar essa palavra? De onde que você veio? O que que é isso? O diabo reconhece a autoridade espiritual. Ele não reconhece, não é a idade. Se tem 5 anos, se tem 10 anos, 15, 20... Ele reconhece a autoridade espiritual. Por isso que quando as crianças oram no nome de Jesus, os enfermos são curados. Porque ele está reconhecendo ali é Cristo. Mas nós precisamos entender isso e gerar nessas crianças esse espírito. Você é filho amado de Deus. Você pertence ao exército de Deus. Ensinar isso para elas. Eu contei uma experiência que eu achei, assim, nós temos muitas experiências com as crianças, né? Porque você ensina a criança e ela parece que fala imediatamente aquilo que você falou, ensinou. E uma de nossas células, uma líder estava compartilhando comigo, que nesse material que nós estamos ensinando agora, a criança faz parte da família de Deus. Então nós adaptamos os estudos da graça para a criança. Então esse material foi baseado em Atos e as cartas de Paulo. Então nós estamos ensinando as mesmas coisas que o pastor Luiz tem ensinado aqui na igreja para as crianças. E tem uma lição que o título é O amor de Deus não muda. E essa líder então estava ensinando para as crianças na célula. E depois ela foi fazer um lanche com eles, um piquenique numa praça. E os meninos, eles não são assim filhos de irmãos da igreja, mesmo se fosse também, eu acho que eles fariam isso. Eles roubaram os limões que tinham lá no pé de limão, ali na praça. E chegaram assim, com a mão cheia, né, de limão, uns 3 ou 4. E aí veio um senhor correndo atrás deles, xingando, falando palavrão. E a líder se levantou para poder defender. E um deles, na hora que ouviu esse homem falando, vocês são filho, né? Falou aquela palavra horrorosa. Aí a criança falou assim, nós não somos isso, nós somos filhos amados de Deus. Porque ele ouviu alguém falando. Quando ele insistiu em falar, mas Deus não gosta de crianças que roubam limão. Ele falou, não, o senhor está enganado, o amor de Deus não muda. Falou exatamente o que a Lida tinha ensinado naquele dia. Onde que essa criança aprendeu? Ele está sendo treinado. Ele sabe quem é o pai. Sabe? Ele sabe que a palavra tem poder. Sabe, parece algo simples e até engraçado, mas isso aqui faz parte do nosso treinamento, faz parte da nossa responsabilidade espiritual. Fala, responsabilidade espiritual. Você sabe que existe a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, mas existe a responsabilidade espiritual dos pais espirituais em relação aos filhos espirituais. E Deus está nos dando uma geração de crianças como filhos espirituais. Você sabe que a Bíblia fala que quando aqueles homens foram para Davi, a Bíblia descreve eles, que eles eram homens amargurados. Se você for ler o texto que fala sobre isso,
Lá fala exatamente a habilidade deles. Eles eram fera, eram valentes, eles já eram homens de guerra. Eles sabiam usar o arco. Diz que ele acertava a flecha com a mão esquerda e com a mão direita. Que é isso? Ou seja, eles tinham habilidade natural, mas eles ainda não tinham coração de valente. Mas a Bíblia fala que Davi os recebeu. Davi fez aliança com eles. E quando eles começaram a andar com Davi, eles foram transformados. Por que eles foram transformados em valentes? Se eles já sabiam usar o arco com a mão direita e a mão esquerda. A Bíblia não fala isso nem de Davi. Mas eles eram expert. Mas é porque Deus considera, não é a habilidade natural, é o coração. À medida que eles foram andando com Davi, eles foram transformados em valentes. Porque eles começaram a discernir o propósito de Deus para eles. Sabe, Deus tem isso para nós nesses dias. Nós precisamos influenciar essa geração de crianças que Deus está nos dando. Sabe, mas nós precisamos treiná-los. E eu queria chamar a sua atenção aqui nesse ponto, a respeito da filiação, exatamente em relação a Abissai, que é esse que eu estou usando aqui para representar essa geração nova. A Bíblia fala que Abissai era filho de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi. Todos os outros valentes descritos nesse texto, a Bíblia menciona o pai. Normalmente na Bíblia, quando se vai mencionar a filiação, fala-se o nome do pai. Abraão, Isaque e Jacó. Davi, filho de Jessé. Mas aqui, todos os outros citam o nome do pai. Jonatas, filho de Simei. Apenas Abissai fala o nome da mãe. Por quê? Será que é só porque era irmã de Davi? Claro que não. Eu vou te dizer por quê. Por causa do significado do nome. O nome Zeruia significa bálsamo. E o bálsamo era um ingrediente usado também para ungir. Lembra quando a Bíblia fala a respeito daquela mulher que veio ungir os pés de Jesus? Ela ungiu com o quê? Bálsamo. Então, quando se fala que Zeruia, que Abissai era filho de Zeruia, é o mesmo que dizer filho do bálsamo, filho da unção. Qual unção? Unção de Davi. A unção que Deus derramou sobre Davi para matar gigantes, para estabelecer o reino de Deus naquela nação. Sabe, os nossos filhos espirituais, essa geração de crianças, elas vão receber essa unção de conquista que está sobre nós. Mas para isso nós temos que trazê-los para perto. Mas para isso nós precisamos realmente transferir para eles essa unção. E não é automático. Nós temos que ensiná-los a orar. Nós temos que ensiná-los a falar a palavra. Nós temos que levá-los a crer que a fé, ela funciona. Que é possível. Uma mãe estava me contando que ela estava ouvindo a rádio e eu estava falando uma palavra na rádio, contando uma experiência. Que quando nós fomos alcançar 1000 células de crianças, eu orei e pedi para o Senhor 1000 células de crianças. E o filho dela, então, ali de uns 7, 8 anos, falou para ela assim, mas ela pediu só 1000. Quando eu crescer, eu vou pedir muito mais. Falei, gostei, esse aí é meu discípulo. Ele achou pouco 1000, imagina. Eu acho que com 7 anos ele nem sabe o que é 1000, né? Ele deve estar contando ainda só até 100, 200. Ele achou que me pediu só 1000. Não sei, né? Talvez eu estou subestimando essa criança. Mas eu creio que eles vão ser assim, eles vão ser como Abissai. Na hora que vê o gigante, Abissai podia ter recuado, né? Se Davi não está conseguindo vencer, imagina eu. Mas o que ele fez? Partiu para cima dele, falou, chá comigo. E foi lá e matou aquele gigante, porque ele estava confiado na unção do Senhor. Sabe, essa confiança que nós temos que fazer e passar para eles. Porque eles são nossos filhos, amém? Filhos da unção que nós recebemos. E o último, os valentes fazem parte de um exército. Eu creio que os nossos filhos vão enfrentar gigantes que nós não enfrentamos. Mas eu creio também que eles irão derrotá-los na mesma unção que nós derrotamos. Porque não é a nossa força, mas é na força do Senhor Jesus, amém? Eu creio que Deus está levantando uma geração de jovens poderosa.
Não é à toa que Deus tem nos dado um ministério forte com jovens, um ministério forte com crianças. Por quê? Porque há uma unção para ser liberada. É um exército que está surgindo. E eu creio que essa responsabilidade hoje é nossa. É nossa, porque Deus nos entregou. Amém? E eu queria chamar a sua atenção aqui e ler um pequeno trecho aqui de uma palavra profética que Deus nos deu há um tempo atrás sobre as crianças. Que inclusive foi o pastor Reinhard que nos entregou essa palavra. Foi bem no início do nosso ministério, que diz assim: essas crianças, elas irão para as nações, e eles irão ao campo do inimigo, e descobrirão os planos deles, e Deus lhe dará estratégias para vencê-los. Eles não terão medo de seus inimigos, e nem terão medo de lutar, porque serão conhecidos como uma geração sem limites. Aleluia! Deus está vendo antecipadamente aquilo que vai acontecer. Mas hoje, amados, essa responsabilidade é nossa. E eu quero desafiar você, líder de célula de adulto. Comece a olhar diferente aquela célula de crianças que está ali junto com você. Pais, comece a lidar de maneira diferente em relação às células, em relação aos cultos, em relação aos materiais que estão sendo produzidos para as crianças, para os juvenis. Tem um propósito: liberar a unção. Liberar a unção. E eu quero ler aqui um texto que diz, lá em 1 Samuel 21, nesse mesmo texto que nós lemos, o último capítulo, 2 Samuel, 21, 22, que diz: esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Aleluia! A Bíblia fez questão de falar que aqueles gigantes caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus valentes. E os gigantes da nossa geração vão cair também pela nossa mão e pela mão dos nossos filhos espirituais. Amém? Assim como na Bíblia está registrado aqui as obras desses valentes de Davi, eu creio que um dia nós vamos conhecer um registro daquilo que a nossa geração fez. Uma geração que se levantou para treinar a próxima geração, uma geração de valentes. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que você agora abençoasse esse ministério. Queria que você não saísse daqui antes de abrir a sua boca e liberar a bênção de Deus, para que esses valentes de Deus possam se levantar. E eu quero, enquanto nós estivermos orando também, eu quero fazer um apelo, que nós vamos orar por essas duas coisas. Eu quero fazer um apelo para você que é mulher. Na videira, nós não somos obrigadas a trabalhar com crianças. Nós vamos porque nós amamos o Senhor. Nós vamos porque nós amamos aquilo que Deus ama. E Deus ama as crianças. Eu sei que nós temos mulheres hoje em muitas redes, adultos, jovens, muitas que lideram células, são anfitriãs. E de fato elas estão exercendo ali o seu papel. Mas existem algumas mulheres que às vezes não estão. Você não está em nenhuma célula, nem outra. Você não, de fato, não se vinculou ainda. Você não discipula. Eu quero te convidar hoje. Não é um convite para vir liderar. Quero convidar você para você vir, para você conhecer, para os seus olhos abrirem. Para você ser treinada. Para você vir preparar o grande exército de Deus da próxima geração, que são as crianças. Quero convidar você para vir participar de um encontro de crianças. Seus olhos vão se abrir. Vocês vão se apaixonar por essa terra. Porque essa terra é fértil. E eles precisam. Não é da sua habilidade. Eles precisam do seu amor. Nós só precisamos amar as crianças. Nós só precisamos falar para elas como elas são amadas. E elas vão querer Jesus. Então eu quero dizer para você, você mulher que está aqui. Hoje eu estou te convidando como um dia uma mulher de Deus foi usada. Ali. E perguntou, quem quer? Um dia o pastor Naô falou para mim, aquele dia foi o dia do seu chamado, pastora Márcia. Eu falei, é mesmo. Fui chamada com 13 anos. Né? E respondi ao chamado do Senhor. Então hoje eu estou chamando, se você quer vir participar desse exército, vem aqui para frente. Nas pastoras nós vamos orar com você e vamos pegar o seu nome. Levante as suas mãos, vamos orar e abençoar, amém? Oh Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos levantado como a geração de Davi. Uma geração que foi levantada para matar gigantes. Oh Deus, a lâmpada de Israel, que foi levantado para glorificar o teu nome, para fazer o teu nome grande, ó Deus, das nações.
Louvo o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio nesses dias como igreja. Igrejas estão sendo abertas, pastores estão sendo enviados, líderes estão sendo treinados. Oh Deus, eu louvo a Deus por essas 148 mil crianças que estão hoje indo para a célula e que estão ouvindo a respeito do amor de Jesus. Eu te louvo por essa geração de Abissai que está sendo levantada, que está sendo preparada para o grande mover de Deus que virá sobre nós. Nesta hora nós abençoamos cada líder de célula, de crianças, declaramos que eles são fortalecidos, declaramos que eles são renovados, declaramos que em cada uma das nossas igrejas, seja no Brasil, seja em outra nação, não nos faltará recursos, não nos faltará líderes, mas declaramos também que nós iremos alcançar as crianças brasileiras, nós iremos alcançar as crianças americanas, as crianças sul-americanas, nós vamos alcançar as crianças africanas, nós vamos alcançar as crianças europeias, nós vamos alcançar asiáticas, nós vamos alcançar as crianças muçulmanas, porque o Senhor está levantando nesses dias um exército poderoso, um exército de valentes, e eles serão levantados para serem profetas de Deus na sua geração. Declaramos que é assim, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.